Bom dia! Hoje eu tô lendo a primeira carta de Tessalonicenses, no capítulo 3, no versículo 10, está escrito assim, Paulo escrevendo, para essa igreja de Tessalônica, falando que nós oramos de noite, com o máximo de empenho, para que possamos ir vê-los pessoalmente. Paulo estava querendo visitar aquela igreja outra vez. E suprir o que ainda falta à fé que vocês têm. Já pararam para pensar? Eu estava fazendo uma reflexão aqui, que muitas vezes, olha o que Paulo diz, eu preciso ir aí pessoalmente, eu estou orando para que Deus permita que eu chegue aí para tentar suprir a fé que vocês não estão tendo, sabe? Suprir a fé que está faltando em vocês. Já pararam para pensar, que um dos frutos do Espírito, é a fé. Então, ter fé, todo mundo tem fé, todo mundo que é cristão, todo mundo que congrega, todo mundo que acredita em Jesus como Filho de Deus, todo mundo tem fé. Mas claro que existem pessoas com uma fé maior. Tanto que é um dom de Deus ter uma grande fé, ter uma fé inabalável. Então, não são todas as pessoas que têm o mesmo nível de fé. É isso que ele está querendo dizer aqui, é isso que a Bíblia fala, a palavra fala em diversos momentos. E você já parou para pensar que às vezes você é um instrumento que Deus quer usar para tentar aumentar a fé de outra pessoa? Que você está às vezes no lugar certo, na hora certa para falar com aquela pessoa para tentar o quê? Suprir, como disse Paulo aqui, a fé que ela não está tendo? Porque o dia a dia não é fácil, os tempos não estão fáceis, estão abreviados, estão cada vez mais difíceis. Então, muitas vezes, as notícias ruins, elas aparecem dia sim, dia não. Seja algo muito próximo, a nós, ou seja algo que às vezes não é próximo a nós, mas acaba nos afetando emocionalmente. Então, que nós possamos ser esse instrumento, que nós possamos suprir a fé daqueles que estão próximos a nós, ou às vezes de uma pessoa que você nunca viu, que você nunca conversou e que o Espírito Santo pode te tocar, às vezes numa padaria, às vezes no mercado, e falar, nossa, aquela pessoa, fala isso para ela, porque às vezes ela está precisando ouvir aquilo. E aquela palavra pode aumentar a fé dela naquele momento, porque o que o tentador faz, e está escrito aqui, nesse mesmo livro, é que o tentador, ele tenta fazer com que o evangelho não chegue, ele tenta barrar o evangelho. E muitas vezes, sabe, ele fica nos provando o tentador, o nosso trabalho, tá escrito assim, isso se torna inútil, o nosso trabalho. O que ele tá querendo dizer aqui? Que Satanás fica tentando, a nossa fé, o nosso ânimo, fazendo com que nós o tempo todo estejamos desanimados a pregar, a falar de Jesus, desanimados da nossa vida. E às vezes ele usa situações, argumentos, pessoas, às vezes o nosso próprio interior, às vezes ele usa nossas próprias tristezas, os nossos próprios, pecados, as nossas próprias, indagações internas, para fazer com que isso nos desestimule a falar de Jesus. Então nós temos que entender que Paulo aqui queria ser um canal para essa igreja, para os tessalonicenses, querendo aumentar a fé deles, e que nós possamos ser esse canal, independente do que o tentador vai fazer, independente do quanto Satanás quer barrar isso, independente do que as suas emoções podem fazer com que seja mais difícil você aumentar a fé de outra pessoa. Saiba que qualquer palavra, por mais esmorecida que você esteja, você pode sim conseguir aumentar a fé de outra pessoa. E é para isso que nós estamos aqui, é para isso que existe o Evangelho, é para isso que Jesus veio, para que nós possamos servir uns aos outros, para que nós possamos ser o menor, como Jesus disse, aquele que for o menor será o maior. Então que nós possamos fazer isso, porque no dia de amanhã somos nós que vamos precisar dessa fé, somos nós que vamos precisar dessa palavra no momento certo e na hora certa. Amém? Beijo.